que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes. Dai-nos hoje da floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dai-nos também, Senhor, a esperança e a certeza do retorno. Mas, se defendendo essa brasileira Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade, e mereçamos a vitória. Selva! A Primeira Guerra Mundial deixou muitos ensinamentos. Uma das doutrinas desenvolvidas pelos analistas militares foi a necessidade de que fossem incorporados às reservas mobilizáveis elementos com formação militar e capacidade de liderança que os habilitassem a comandar subunidades e pequenas frações de tropa. Surgiram, então, as organizações militares destinadas à formação de tenentes da reserva. Graças aos esforços do capitão Correia Lima, que visitava as universidades em busca de voluntários, foi instituído, em 22 de abril de 1927, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, organização militar pioneira do nosso sistema de formação de oficiais da reserva e do qual Correia Lima foi o primeiro comandante. A Segunda Guerra Mundial veio demonstrar o acerto dos ideais de Correia Lima, já que dos 1.070 oficiais subalternos da Força Expedicionária Brasileira, 433 eram oficiais R2. Hoje, acompanhamos o árduo trabalho e a dedicação de instrutores e monitores na formação e preparação de jovens alunos, futuros aspirantes a oficial R2, com a nobre missão de completar os claros existentes nos corpos de tropa e, ao mesmo tempo, formar cidadãos e líderes para a reserva mobilizável. Mestres e doutores, gestores públicos, empresários nos mais variados segmentos e ainda como oficiais das forças auxiliares em diversas funções, inclusive no alto comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, multiplicando os valores que adquirimos no Exército Brasileiro nos segmentos civil e militar de nossa sociedade. Serás eternamente esmola, de esperança e civismo varonil. O culto a esses valores, como respeito aos mais velhos, a hierarquia, a camaradagem, o espírito de corpo, nessa época tão sensível ali para a sociedade, que é o final da adolescência, início da fase adulta, a introdução no mercado de trabalho, eu acho que é muito importante. Além do aprendizado militar, essa parte dos valores é que, digamos assim, é a cereja do bolo aí da formação dele. Nós somos esses infantes. Firmamos o compromisso de continuar forjando a elite R2 da infantaria. Eu costumo dizer que eu comecei a ser militar quando eu nasci, porque meu pai era tenente médico do Exército e nunca deixei de ser militar. A gente costuma brincar que
A pele da gente é verde oliva, não é a farda. Eu tenho uma recordação muito grande do CPUR. Aprendi muito lá, sobretudo a questão da disciplina, a questão da ordem, da honestidade de propósitos. Quando eu fui fazer CPUR, eu já estava razoavelmente habituado a uma certa disciplina. E lá nós fizemos ali no prédio que hoje é o IAPA, Instituto de Arte do Pará, ao lado da Basílica. A minha turma Cidade de Belém, aspirante de 1966. E aqui na época, chefe do CPUR, comandante do CPUR, era o Tenente-Coronel José Lopes de Oliveira, que os mais antigos se lembram, ele era conhecido como peixe-agulha, muito rígido. Dizem até, na época diziam que ele tinha mandado prender a si mesmo. No regulamento disciplinar do Exército, qual é a primeira falta? Faltar a verdade. Número 1 do RDE. E a gente levava isso a sério, porque aprendia e complementava a educação familiar. Isso é uma fase da vida da gente que eu acho que é importantíssima. E que o investimento que o Exército fazia para manter os CPURs ganhava a pátria, com formação de pessoas com respeito, com decência, com dignidade com as coisas públicas. Dentre 33 alunos na minha turma, então eu era o número 9, porque por altura o pessoal ganhava o seu número, então você perdia praticamente a identificação pelo nome. Então 9, eu já sabia que era eu, então tinha, sim senhor. Quando jovem, no tempo do alistamento militar, eu tinha uma opção de servir as Forças Armadas e a minha opção era o Exército Brasileiro. Eu me apresentei e ingressei no núcleo de preparação de oficiais da reserva do ano de 1970. A minha passagem pelo Exército foi uma escola de aprendizagem que me deixou laços profundos de experiência, de autoconfiança, que me serviu muito na vida pública. Na minha vida, quando foi a formatura, eu me lembro que eu vim ao general Magalhães Barata, que era o governador. E como eu era um dos primeiros da turma, eu fui incumbido de vir convidar o general para a formatura do CPUR. Tenho a minha farda tradicional, que é esta farda aqui que eu conservo e vamos fazer 60 anos com ela. Olhando esse quadro de ex-comandantes, olhando aqui a fotografia do general Castelo Branco, eu lembrei que nessa época meu pai, major médico, serviu aqui no QG como chefe do serviço de saúde. Serviu com o então general Castelo, posteriormente presidente da República. Só o fato, eu que estou com 79 anos, lembrar isso acontecer, sei lá, 40 anos atrás, uma coisa parecida, pô, que beleza, né? Lembrar as aventuras, as festas, os passeios, aquela coisa toda, né? As manobras que você participou, né? Eu acredito que ali foi que eu forjei os melhores amigos que até hoje eu tenho. Porque é realmente uma instituição que traz para os jovens, acima de tudo, uma melhor formação de caráter. O Exército nos ensina a ser disciplinados, responsáveis. E o CPUR, o Exército, é fundamental para a disciplina, para o autocontrole, para a organização interna e para a coragem também, não é? É para a coragem de enfrentar a vida. A profissão militar é uma profissão que deve receber dos brasileiros todo o respeito, toda a dignidade, porque muita coisa da minha vida foi moldada nos 2 anos que eu passei no CPUR. Foi uma época esplendorosa da minha vida. Foi uma época que nunca jamais será esquecida, até porque vários valores que eu prego até hoje na minha vida foram adquiridos naquela época. Eu entrei na Polícia Militar em 1972, como oficial R2, porque naquela época o Decreto Federal 667, que é de 2 de julho de 1969, permitia o ingresso do oficial R2 de infantaria
na Polícia Militar. Então eu segui todos os postos da carreira, chegando até o último grau de comandante-geral da corporação, pelo período de 4 anos. Todo esse alcance profissional na Polícia Militar vem de uma base que eu tive no Exército. Eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha origem é verde-oliva, que a minha origem está na nossa Força Terrestre. O oficial R2 é a base da nossa instituição. Então, anos atrás, nós tivemos concurso com exclusividade para o oficial R2, onde vários oficiais adentraram a instituição Polícia Militar do Pará, onde contribuíram muito para a nossa formação e também a nossa história. Nós, Polícia Militar do Pará, temos que agradecer ao Exército Brasileiro, temos que agradecer aos nossos oficiais R2, porque eles criaram uma história dentro da instituição, uma história muito bonita. Ter a honra de ter participado da primeira turma da Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, em 1991, turma essa formada por oficiais, composta, aliás, por oficiais R2. E, obviamente, que isso forma princípios que norteiam até hoje a minha conduta, por exemplo. Nós fizemos, o primeiro acampamento foi em Igarapé-Açu, e fomos fazer então um exercício de tiro, porque toda a movimentação durante o acampamento era no sentido de simular uma batalha em que entrariam dentro do campo de batalha o pessoal da infantaria, o pessoal da artilharia e o pessoal da intendência dando apoio. Estava tudo pronto quando chegou o coronel Passarinho, Jarbas Passarinho, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas naquela altura, e que vinha então para assistir a operação. Aí, continência para cá, continência para lá, e foi autorizado então, ele autorizou que desse início à operação de tiro. Tiro por aproximação. Aí eu tinha feito o cálculo com a minha equipe, disse, primeiro vai ser a ponta assim. Aí prepara o canhão, pá, põe a bala, tá, mira, ok, pá, dispara, pum, derrubou a palmeira, acabou. Acabou a operação de tiro. Até morrer, o Jarbas Passarinho mexia muito comigo sobre isso, e quando eu ia conversar com ele, em outras ocasiões, já muito depois disso, né, ele me dizia, meu artilheiro, o homem que derrubou o alvo no primeiro tiro. E naquela época, o presidente da República, hoje eu creio que assina carta patente só de general para cima, mas naquela época assinava de todos os oficiais. Então, eu tenho a honra, e quando existe alguma concorrência que exige serviço militar, eu entro com a carta patente do Juscelino. E ninguém tem coragem de desclassificar. Nunca fui desclassificar. E naquela época, a época de 7 de setembro era a época melhor que tinha. Por quê? Porque nós íamos ensinar as alunas do Colégio Gentil, do Santa Catarina, lá do Santa Rosa, a marchar. Todos sabiam que nós éramos universitários, ou seja, todas elas sabiam que nós éramos bons partidos. Na 5ª Companhia de Guarda, nós tínhamos um carro que se chamava Tomara que Chova. O que era esse carro? Um caminhão que tinha um estrado de um lado e do outro, onde ficavam sentados ali os pés, prontos para descer. Né? Quando o carro parava, aí o oficial... O oficial pegava o apito e apitava, saía todo mundo, mas era para resolver o problema, né? Que o Exército é uma escola de civismo, como já disse, em que os laços, em que a moral, sobretudo, se sobrepõe a todos os conceitos. Eu me lembro que, saindo de Belém, da estação de ferro de Belém, o trem se deslocou até pertinho de Igarapé-Açu, em Livramento. Em todo esse período que o trem deslizou pelos trilhos, nós estávamos cantando, batucando, com alegria. Quer dizer, são coisas que não voltam mais, porque não existe mais estrada de ferro. Então isso é uma fase da vida da gente que eu acho que é importantíssima. E que o investimento que o Exército fazia
para manter os CPORs, ganhava a pátria, né, com formação de pessoas com respeito, com decência, com dignidade com as coisas públicas. O Exército era qualquer dor de cabeça, chamava o Exército para resolver. Então, o Exército sempre inspirou, foi uma entidade que inspirava confiança e respeito. Sempre foi. Conclamo todos os jovens que não tenham nenhum problema, claro, que não tem nenhum problema, que vão lá, porque é uma atividade não só que você está prestando seu serviço à pátria, que isso é importante, mas antes de tudo, muito mais do que prestar seu serviço à pátria, você está prestando serviço a si mesmo, tá? Você está se transformando num homem. Os companheiros que passam pelo Exército, eles levam os valores que caracterizam a profissão militar, levam consigo e interagem com a sociedade desta forma. Então eles são um vetor muito importante de integração do Exército com a sociedade de uma maneira geral. Um dos fatores que resulta, por exemplo, no índice de confiabilidade que as pesquisas de opinião mostram por parte da sociedade em geral, que nos colocam sempre em primeiro lugar, entre 70% e 80% de credibilidade nacional. Portanto, realmente é um trabalho fantástico esse da hora, e o Exército é muito agradecido e temos uma grande admiração por esse companheiro.